Sejam muito bem-vindos ao vídeo que nenhum psicólogo quer que você assista. E antes que a gente já comece de polêmica, pega teu café, a tua água e... Acho que é tarde demais, né? Já comecei com polêmica. Pega teu café, tua água e bora expandir que hoje vai dar o que falar. Quero reforçar aqui que eu mesma faço terapia, recomendo para todo mundo e a vida é uma antes e depois da terapia. Porém, tem uma coisa que a terapia não faz por você, que é te libertar dos seus traumas. Mas como assim, Amanda? A terapia não é exatamente para isso? Pois pronto! Pois então, acho importante a gente contextualizar. O processo terapêutico, ele acontece dentro do consultório, dentro de uma sala do Zoom, dentro de uma reunião, de um local onde você vai se sentir seguro. Presta atenção que essa informação é importante. O primeiro passo para que você ressignifique e transforme alguma dor, algum trauma, alguma coisa que realmente foi difícil para você, é que você olhe para isso em um local seguro. Porém, o trauma, a memória dolorosa habita e mora no seu corpo. Existe alguma parte do seu ser, alguma informação dentro de você que armazenou e guardou essa lembrança. Por quê? Porque seu sistema é inteligente, ele é um gênio. Ele vai identificar o padrão e identificar quando você se colocar numa situação de risco novamente. E ele vai querer que você evite aquilo para quê? Para te proteger. Só que apesar de ser extremamente inteligente, ele também não tem o filtro. Ele não entende que você precisa passar por outras experiências semelhantes àquela que não necessariamente, vou pegar o exemplo que eu vivi para contextualizar para vocês, não necessariamente porque você caiu do cavalo uma vez, todas as vezes que você montar num cavalo, você vai cair. E prestem atenção, eu tenho um histórico gigantesco de vezes em que eu montei num cavalo e não caí, inclusive depois do episódio do tombo. Porém, quando começou a ficar mais parecido, o meu sistema enlouqueceu. Ele pirou o cabeção. Ele ficou completamente biruta das ideias. Por quê? Porque começou a ficar parecido. Então, todo o meu sistema colapsou e as memórias traumáticas, as memórias da dor, do trauma, vieram com tudo dizendo: para. Você está se colocando em risco novamente. Você vai cair de novo. A dor se aproxima novamente. E por que que isso é importante e o que isso tem a ver com a sua vida, com os seus traumas e com a sua jornada? Bom, meus caros amigos, eu trouxe o exemplo do cavalo, do tombo do cavalo, mas isso serve inclusive para relacionamento, isso serve inclusive para a sua relação com o dinheiro, isso serve inclusive para a sua saúde. A primeira vez que você começou a treinar, você foi lá, deixou um peso cair no seu pé, se machucou na academia. Toda vez que você ia fazer exercício com peso, o que acontecia? E aí você diz pra você que você não faz mais. Ai, porque eu não gosto, porque eu prefiro treinar outra coisa, porque eu vou ter resultado de outro jeito. Mas na verdade são seus traumas te protegendo. Com o dinheiro não é diferente. Toda vez que você começou a fazer mais dinheiro, o carro quebrou, o gato ficou doente, teve que pagar uma nota num outro processo. Ou seja, o seu cérebro aprendeu que quando algo de bom acontece, então se o dinheiro começa a vir mais, você aumenta a responsabilidade, talvez o seu chefe seja mais rígido com você, talvez você tenha realmente medo de dar certo aquilo que você mais queria. Além da relação com o dinheiro poder ser uma experiência traumática, os seus relacionamentos também. Se quando você tinha 10, 12 aninhos, alguém partiu seu coração, bem ou mal, por mais que talvez você nem se lembre do que foi que realmente aconteceu, o seu cérebro guardou essa informação. E ele entendeu que é perigoso se apaixonar. Ele entendeu que você corre o risco de se machucar quando você gosta muito de alguém. E talvez por isso hoje você não consiga se entregar em algum relacionamento. Talvez por isso hoje você acaba nem atraindo, nem deixando que as pessoas se aproximem de você. Porque o seu sistema está te protegendo. Trauma não é algo ruim. Trauma não é algo única e exclusivamente doloroso, sofrido.
o nosso sistema, ele tem uma sabedoria e uma inteligência absurda por trás para fazer com que a gente aprenda. Por quê? Se eu não aprendo com os meus erros, se eu não aprendo com as minhas dores e os meus traumas, o que acontece? Eu vou lá, boto o dedo na tomada, me machuco, me queimo, e aí não aprendi, vou lá, boto de novo. Eu boto a mão no fogo, me queimo, vou lá, boto de novo. De novo, o trauma tá aqui pra me proteger. A memória dolorosa que o meu corpo armazenou tá aqui pra me proteger. E pasmem, não tem apenas, única e exclusivamente, as memórias dolorosas da sua história e da sua trajetória. Você recebeu, através do DNA dos seus pais, todas as memórias traumáticas, principalmente não processadas, suas e dos seus ancestrais. Ou seja, se seu tataravô passou um perrengue quando ele veio da Itália para cá num navio, e não processou, não trabalhou, não ressignificou, não transformou aquela memória dolorosa, adivinha? Pois é, meu querido. Feliz ou infelizmente, essa memória está aí, dolorosa, traumática, para te proteger. E por que lá no início do vídeo eu falei que os psicólogos não querem que você assista isso? Porque dentro do processo terapêutico, você pode acessar, sim, essas memórias. Você pode falar delas, você pode ressignificar elas, lembrar delas, ignorar elas e escolher o que fazer com elas. Só que a grande transformação acontece quando você vem para a experiência. Os grandes saltos, as maiores transformações, as maiores ressignificações das suas memórias traumáticas não acontecem única e exclusivamente dentro do consultório terapêutico. Você precisa ir para a vida, você precisa se expor novamente a essas situações para criar novas memórias. E memórias que mostram para o seu sistema, para o seu corpo, para o seu cérebro, que mesmo que você esteja correndo risco, não necessariamente algo de ruim vai acontecer. Mesmo que você suba no cavalo, não necessariamente você vai cair. Mesmo que você se relacione, não necessariamente o seu coração vai ser partido. Mesmo que você faça dinheiro, não necessariamente algo de ruim vai acontecer. E se expor a essas novas experiências é onde o sistema, principalmente o seu corpo, trava. Sabe quando você precisa apresentar um trabalho na escola, na faculdade, falar alguma coisa numa reunião pro seu chefe e o seu coração começa a palpitar, sua mão começa a tremer, a perna fica bamba? Isso tudo é sintoma de trauma. Por quê? Ai, Amanda, mas eu não passei vergonha, eu nunca tive nenhum problema. Talvez você não, mas talvez algum ancestral seu passou. E tá lá na memória da sua genética, do seu DNA, nas informações nas suas entranhas. E que queria eu que fosse como se fosse um arquivo de computador, de programação de computador mesmo, que você abre, você coloca lá na programação, você seleciona todos aqueles traumas que você quer, você apaga assim, deleta e pronto. Queria eu. Essa tecnologia ainda não chegou, talvez, quem sabe, um dia chegue. Mas, por enquanto, a gente precisa da experiência. A gente precisa passar novamente e, de preferência, de forma segura, respeitosa, para que você não ultrapasse os seus limites, para que você não reforce o trauma. Abra essa aba com vocês. Existe uma linha da psicologia que é a psicologia do confronto. E não necessariamente só na linha da psicologia, existem inúmeros outros profissionais, talvez não tão qualificados, ou talvez, de novo, realmente essa é a vida deles, a missão deles e a forma deles de trabalhar. Mas que ao invés de ressignificar o trauma, ele reforça a dor. E aí piora, porque, vamos lá, Dona Amanda, em novembro do ano passado, caiu do cavalo. Eu subi de novo no cavalo em dezembro, tudo certo. Só que eu não tinha ido para o campo, eu não tinha ido passear. Janeiro, fui novamente para o campo com o cavalo. Todo o meu sistema entrou em colapso. Principalmente quando eu cheguei perto do local aonde foi realmente meu tombo. Não era o mesmo cavalo, não eram as mesmas pessoas, mas a situação para o meu cérebro estava muito parecida. E aí o que aconteceu? Para que eu pudesse ressignificar o trauma, para que eu pudesse liberar aquela energia, gente, foi impressionante. Eu precisei, primeiro, de muita paciência das pessoas que estavam comigo, muita compreensão. Segundo, respirar.
acalmar. Terceiro, estabelecer os meus limites. Se eu vou passar por essa experiência, se eu vou superar esse trauma, essa experiência dolorosa e traumática que o meu cérebro tinha escondido de mim, eu só vi quando eu cheguei lá e eu tava com o ombro tenso, a mandíbula rígida, travada, as pernas tremendo, tremendo, tremendo. Que quando eu desci do cavalo pra respirar, gente, parecia que eu ia cair, que eu ia desmaiar. Eu não precisei cair de novo do cavalo. Mas todo o meu sistema sabia que eu estava correndo esse risco. E aí, a parte mais importante de todas, os meus limites bem estabelecidos. Eu falei, ok, eu tô vendo trauma, inclusive, gente, um choro que eu não consegui segurar, mas um choro que provavelmente no dia que eu caí, eu engoli. Eu não dei vazão para aquela informação. E aí, quando eu repito a experiência ou algo parecido da experiência, vem tudo à tona. Ok, encontrei o jeito que eu vou encarar este trauma. O que eu fiz? Estabeleci os meus limites. Eu vou subir de novo e eu vou andar de novo. Mas vai ser assim, assim, assado. Eu preciso que esse cavalo fique assim, esse carrinho fique lá atrás, e aí eu vou. E consegui. E deu certo. E conforme eu fui indo, o meu corpo foi aprendendo uma nova informação. O meu corpo foi ressignificando. E, gente, eu chorei de gratidão por ter conseguido. Eu chorei de gratidão por não ter deixado o trauma me engolir. Por não ter deixado o trauma ficar maior do que eu. Porque uma experiência assim faz com que talvez você nunca mais viva experiências incríveis novamente. E isso, sim, pode ser com o cavalo, isso pode ser com seus relacionamentos, isso pode ser com a sua conta bancária, na sua saúde. Não, meu Deus, quando eu fui treinar uma vez, me machuquei e depois nunca mais treinei. Ah, fui fazer uma aula de pilates, escorreguei, caí, machuquei, fiquei ruim 6 meses, nunca mais treinei. Ah, eu fui me relacionar, a pessoa, sei lá, partiu meu coração, debochou da minha cara, sumiu e nunca mais apareceu. E aí você nunca mais se relacionou. Tudo como um mecanismo de defesa e proteção. E eu acho válido ressaltar aqui, galera, que trauma não necessariamente é algo que você olha e fala, meu Deus. Não precisa ser algo chocante, não precisa ser algo trágico. O trauma, às vezes, é, sei lá, seu pai e sua mãe te esqueceram na escola. Para sua criança que talvez não tinha inteligência emocional para lidar, os recursos para encarar, aquilo foi uma experiência horrorosa. E até hoje, você morre de medo que alguém te deixe para trás, que alguém te esqueça, de se perder no shopping, que acontece direto com criança. Às vezes, seu trauma é porque a sua mãe te olhava feio toda vez que você comia doce. Às vezes, seu trauma é de toda vez que você pedia dinheiro, seus pais te xingavam. E não era porque você estava pedindo dinheiro para algo errado, mas porque talvez eles não pudessem te dar. O seu trauma talvez seja ver todas as pessoas ao seu redor adoecendo. Talvez você tenha dificuldade de estabelecer os seus limites. Talvez você tenha dificuldade de falar sobre os seus desejos. Talvez você tenha dificuldade de se ver nas suas relações conseguindo aquilo que você quer. Porque você aprendeu desde muito cedo que o direito não é seu. Sabe aquela informação, isso aqui é coisa de adulto, não se mete? Ou isso não é assunto de criança? Ou quem manda aqui sou eu? Muitas dessas informações, pro adulto que tá falando, parece inocente, parece sem problema. Mas a criança que escuta, um dia ela cresce e vira adulta. E das duas, uma, ou ela vai virar a adulta que aqui quem manda sou eu, o que é muito pouco provável, porque essa criança aprendeu que ela não tem direito aos desejos dela. O trauma, ele é sutil nesse nível, gente. E ele acontece, de novo, hoje você se vê sempre priorizando os desejos dos outros, sempre cuidando dos outros, querendo ajudar, servindo, deixando os seus sonhos, os seus desejos para depois. Isso também é informação traumática e isso também é memória dolorosa armazenada no seu corpo, que precisa de espaço para liberar e espaço seguro. Pode ser uma informação sutil, mas o trauma, ele é aquela dor que você não processou. Aquela informação que, vamos lá. Tá bom, Amanda, eu já entendi. Como é que eu faço para resolver isso?
Eu vou trazer um convite bem especial no final do vídeo, mas para contextualizar. O trauma, pensa comigo, tá? Esse aqui é você. Eu tô usando mais para uma informação de tamanho. Você é desse tamanho. E você vive uma experiência traumática desse tamanho. Concorda comigo que você não tem tamanho, lastro emocional para encarar uma experiência desse tamanho? Agora, você é desse tamanho. E você vive uma experiência traumática desse tamanho. Você consegue encarar, você consegue lidar. É por isso que não é sobre nunca mais viver traumas. Não é sobre nunca mais se expor às experiências que podem te colocar em risco e que podem te ferir. A experiência e o trauma é sobre você aumentar o seu lastro emocional, aumentar a sua capacidade de encarar desafios, a sua capacidade de correr risco, de lidar com aquilo que te machuca, de lidar com aquilo que te fere. E como é que a gente faz isso? Terapia! Ai, gente, que loucura. Ela começa o vídeo dizendo que os psicólogos não querem que você assista esse vídeo, mas termina o vídeo mandando você pra terapia. Não tem como ser diferente. E terapia não necessariamente o processo terapêutico com o psicólogo, mas uma constelação familiar, uma mesa da consciência, radiestesia, teta healing. Existem inúmeras ferramentas terapêuticas que podem te ajudar a encarar em um local seguro essas informações sobre você que, se você não olhar, elas vão te impedir de atrair e manifestar a vida que você deseja, que você sonha. A gente não cura trauma porque é luxo. A gente cura trauma porque esses traumas estão te afastando de você o relacionamento que você tanto quer, o trabalho dos seus sonhos, a sua carreira dos sonhos, afastando a sua saúde dos sonhos, o relacionamento dos sonhos. Eu sei que parece contraditório. Em algum nível até é. Mas eu acredito muito no combo: terapia, experiência e processo terapêutico para processar as experiências. Essa é a receita para que você consiga ressignificar, para que você consiga liberar. Não adianta nada só ficar na terapia falando. Se você não colocar de novo o seu corpo em movimento, o seu corpo na experiência. Porque eu só soube que estava lá dentro armazenado, escondido até de mim, o trauma do tombo, quando eu subi de novo, quando eu fui de novo. E aí veio esse choro incontrolável, o nervosismo, a ansiedade, a palpitação, a perna que tremia mais que vara verde. E adivinha? Trabalhei em terapia. Depois de viver a experiência, depois de ressignificar. E eu estava com 2 amigos muito conscientes, que me ajudaram muito. Um me lembrou de respirar e o outro me disse: vamos encarar? E não é vamos encarar, sobe e vai. Na terapia do confronto, na raiva. Porque talvez isso funcione para alguém, mas para mim não. Eu precisava conhecer os meus limites. Eu precisava conhecer aquilo que ia funcionar pra mim. Então, dá uma olhadinha. Eu tenho certeza que tudo isso que eu falei te fez lembrar, acessar, trazer memórias e informações que pareciam bobagem, mas que talvez foram traumas que você viveu. Ou que você escutou a sua mãe contando, a sua avó contando, e que precisam de espaço para ser ressignificado e transformado. Amanhã, dia 15 de janeiro, a gente vai ter a mesa coletiva da cura dos traumas. E esse é um convite muito especial. Eu vou juntar tudo isso que aconteceu, todas essas informações que vocês viram aqui, em um nível ainda mais profundo, para poder viver, para poder gerar essa libertação no campo de cada um que disser que sim para esse convite. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma mesa muito especial e muito potente. Cada mesa coletiva que passa, eu me surpreendo cada vez mais com esse trabalho. Então, se você identificou que tem algum trauma, alguma dor, alguma energia aí, não, Amanda, eu nunca mais tinha subido no cavalo. Não, Amanda, eu nunca mais fui treinar. Não, Amanda, eu nunca mais me relacionei. Eu nem mando mais currículo para as empresas porque eu tenho tanto medo de ser rejeitada que eu nem tento mais. Eu nunca mais tentei passar na autoescola, na prova. Eu nunca mais tentei
aquele concurso público ou aquela prova do vestibular, aquela prova da residência, porque eu já tô tão acostumada a dar errado que eu nem faço mais. Posso te fazer um pedido? Não desiste de você. Eu não desisti. Eu acredito. E contando com o meu trabalho, tenho certeza que dá pra fazer uma mudança bem significativa. Já tive clientes que tinham problema com engravidar, que engravidaram. Clientes com problema de vender terreno, vender imóvel, venderam. E não do jeito que a mente, a armadilha dizia que tinha que ser, ai, tem que ser na troca. Não. Ganhou o Pix na conta. Pensa que é alegria. Consórcio premiado. São inúmeros exemplos e transformações que eu não sei quais as dores e os traumas que a sua história carrega. Mas eu tenho certeza que se existe espaço pra gente ressignificar, esse espaço seguro, saudável, respeitando os seus limites, vai ser dentro da nossa mesa coletiva do dia 15 de janeiro. Garante o teu lugar, vem com a gente, porque vai ser transformador. E aí, Amanda, não tô sentindo de participar, tá tudo certo também. Se você quiser levar pro seu processo terapêutico com a sua psicóloga, se você quiser, de repente, só conversar sobre isso com algum amigo, ou se você quiser experimentar de novo, então, Amanda, agora que eu te ouvi falar, eu lembrei que eu queria muito passar no vestibular. Eu lembrei que eu queria muito fazer a prova da autoescola de novo. Não vou mais deixar pra depois. Vou identificar quais os limites que eu preciso respeitar, honrar eles, respeitar eles e ir pra experiência. E se precisar processar depois, manda mensagem, entre em contato, que vai ser uma honra e uma alegria enorme pra mim servir e contribuir com o teu processo de expansão, com o teu movimento. Vocês já sabem que é uma honra e uma alegria imensa pra mim estar aqui a serviço do seu processo, da sua evolução. Contem comigo, eu vejo e honro cada um. Respeito muito a tua história, os teus traumas, as tuas dores, porque isso tudo te construiu. Isso tudo fez você ser exatamente quem você é. Então, honre as suas dores, honre as suas experiências, mesmo que dolorosas. Se não fosse por elas, você não teria chegado até aqui. E lembra, sem consciência não tem graça. Até o próximo vídeo desse canal.